A paz do Eterno a todos. Mateus capítulo 21. Yauxa e os discípulos aproximaram-se de Yauxalã e chegaram a Betfagé, no Monte das Oliveiras. Então Yauxa enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide até o povoado ali na frente, e logo encontrareis uma jumenta amarrada, e com ela um jumentinho. Desamarrarei-o e trazei-os a mim. E se alguém vos disser alguma coisa, direi: o mestre precisa deles, mas logo os mandará de volta. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei vem aí, manso e montado num potro de jumenta. Então os discípulos foram e fizeram como Yauxa lhe havia dito. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram seus mantos em cima, e Yauxa montou. A numerosa multidão estendeu seus mantos no caminho, enquanto outros cortavam ramos de árvore e os espalhavam no caminho. As multidões na frente e atrás dele clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome de Yahvé, Hosana no mais alto dos céus. Quando Yauxa entrou em Yauxalã, a cidade inteira ficou alvoroçada, e diziam: Quem é este? E as multidões responderam: Esse é o profeta Yauxa de Nazaré da Galiléia. Yauxa entrou no templo e expulsou todos que ali estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos que trocavam moedas e as bancas dos vendedores de pombas. E disse-lhes: Está escrito: Minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fizestes dela um antro de ladrões. Os cegos e os aleijados aproximaram-se de Yauxa no templo, e ele os curou. Os sumos sacerdotes e os escribas ficaram indignados ao ver as maravilhas que ele fazia, e as crianças que gritavam no templo: Hosana ao filho de Davi, interpelaram-no: Estás ouvindo o que dizem? Sim, estou, respondeu Yauxa. Nunca leste nas escrituras? Da boca dos pequeninos e das criancinhas de colo preparaste um perfeito louvor. Então os deixou, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. De manhã cedo, voltando para a cidade, Yauxa teve fome. Ao avistar uma figueira na beira do caminho, foi até ela, mas não achou nada, a não ser folhas. Disse então a figueira: Nunca mais produzirás fruto algum. E no mesmo instante a figueira secou. Vendo, os discípulos disseram admirados: Como é que a figueira secou tão de repente? Yauxa respondeu-lhes: Em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que fiz com a figueira, mas também se disserse a essa montanha: Arranca-te daqui e joga-te no mar, acontecerá. Tudo o que na oração pedires com fé, vós o recebeis. Yauxa voltou ao templo, enquanto ensinava os sumos sacerdotes e os anciãos do povo aproximaram dele, perguntando: Com que autoridade faço essas coisas? Quem te deu essa autoridade? Yauxa respondeu-lhes: Eu também vou fazer uma só pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Eles ponderavam entre si: Se respondemos do céu, ele nos dirá: Por que não acreditaste nele? Se respondemos dos homens, ficamos com medo do povo, pois todos têm João em conta de profeta. Então responderam: Não sabemos. Ao que ele retrucou: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de atitude e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, meu pai, eu vou. Mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciões responderam: O primeiro. Então Yauxa lhes disse: Em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Yahvé. Pois João veio até vós caminhando na justiça e não acreditaste nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso,
não vos arrependesses para crer nele. Escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou nela um lagar para pisar as uvas e constituiu uma torre de guarda. Ele alugou a alguns agricultores e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, ele mandou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. Os agricultores, porém, arrancaram os servos, espancaram a cada um e mataram a outros, e a outro apedrejaram. Ele ainda mandou outros servos, em maior número, mais que os primeiros. Mas eles os trataram do mesmo modo. Por fim, enviou-lhes o próprio filho, pensando: meu filho respeitarão. Os agricultores, porém, ao verem o filho, disseram entre si: Este é o herdeiro, vamos matá-lo e tomemos posse da sua herança. Então agarraram-no, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, que fará com esses agricultores? Eles responderam: Dará triste fim a esses criminosos e arredará a vinha a outros agricultores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Yahushua lhes disse: Nunca leste nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, esta é que se tornou a pedra angular. Isso foi feito pelo Yahweh e é admirável aos nossos olhos. Por isso vos digo, o reino de Yahweh vos será tirado e entregue a um povo que produza frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado, mas se ela cair sobre alguém, o esmagará. O sumo sacerdote e os fariseus ouviram as parábolas de Yahushua e entenderam que estava falando deles. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas o tinham na conta de profeta. Aleluia, bendito és tu, Pai, bendita é a tua santa palavra, aleluia.